Sofrimento sem fim. Brasileiros entram na lista para sair de Gaza, mas fronteira com o Egito fecha novamente. Governo de Israel volta a bombardear hospitais e provoca êxodo forçado de centenas de milhares de palestinos. Protestos contra a guerra se espalham pelo mundo. Netanyahu acusa a mídia internacional de cumplicidade com o Hamas no ataque de 7 de outubro. Barraco na extrema-direita. As acusações do ex-ajudante de ordens Mauro Cid contra Michele e Eduardo Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos assiste pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Hoje eu estou aqui acompanhada de Rodrigo Viana, porque Chico Sá e Chico Pinheiro sextaram, mas está muito difícil, né, Rodrigo, de dar boa noite. A gente está num dia muito difícil em Gaza hoje, então a gente fica até meio carregado, né, para te dar boa noite, mas ainda assim, muito feliz em ter você aqui junto comigo. A alegria minha de estar aqui e é o nosso trabalho. O trabalho jornalístico é esse, lidar com os fatos, sejam eles quais forem. Então, um prazer estar aqui tentando, né, essa tarefa quase impossível de substituir o Chico Pinheiro, o querido Chico Pinheiro, que está aqui todas as noites, mas é um prazer estar a seu lado e nós vamos falar já sobre a guerra. Não sei se você antes prefere trazer os destaques dessa sexta-feira, Gabi. Com certeza. Olha, hoje a gente tem, na verdade, muita coisa acontecendo hoje. O principal é um bombardeio no maior hospital da faixa de Gaza, que é o Al-Shifa, e também tanques que foram cercando 4 hospitais ali na faixa de Gaza. E nesse momento, daqui a pouco a gente vai trazer imagens que realmente são muito chocantes. Lá a gente já tem a noite, né, um dia que já terminou, então a noite vai entrando, madrugada dentro, na verdade, na faixa de Gaza. Mesmo assim, dá para visualizar uma fumaça muito escura, muito espessa no céu. E a gente fica realmente chocado com essas imagens. Um hospital com pessoas em UTI, crianças, enfim, vítimas de bombardeios que agora a gente não sabe qual é a magnitude, qual é a quantidade de pessoas, de vítimas que a gente vai ter a partir do dia de hoje. Tem também aqui no Brasil, Embaixada de Israel divulgando uma nova nota polêmica que a gente vai falar aqui ao longo do programa, tratar sobre isso, sobre essa última saia justa, né, relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou embarcar nessa onda para tirar uma vantagem política de tudo isso. E, bom, a gente vai conversar também com o Jorge Arbex, que é especialista em mídia, porque o Netanyahu acusou jornalistas de serem cúmplices do Hamas, mas daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso. Nós vamos voltar já a isso tudo, né? A isso tudo. Quer dizer, a nossa manchete de hoje, Israel simplesmente transformou essa sexta-feira no dia de bombardear o hospital. No dia de bombardear e cercar o hospital com um tanque militar. É nesse ponto que nós estamos. Já nós vamos falar sobre isso com a Heloísa Vilela, trazendo informação, imagem. E eu vou começar por um outro assunto. Vai dar a impressão assim, peraí, vai mudar de assunto? Não é a guerra? Nós vamos chegar na guerra. Tem a ver com a guerra e tem a ver com essa operação midiática da Embaixada de Israel aqui no Brasil, porque é uma operação política. Tem a guerra quente, a guerra que mata, a guerra sangrenta lá em Gaza. E tem uma outra guerra, que é a guerra que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é uma guerra de narrativas, uma guerra híbrida, contra o Brasil, inclusive, contra o governo brasileiro, promovida também pelos israelenses. Esse embaixador que está aqui no Brasil é um operador da extrema-direita. É isso que nós estamos assistindo no Brasil e é isso que eu queria trazer aqui. Eu vou até o nosso telão para puxar algumas informações e algumas imagens que têm a ver com isso que eu estou falando, Gabi. Nós estamos no meio de uma grande ofensiva da extrema-direita no mundo. É um avanço que acontece não só aqui nas Américas, né, na Europa, lá em Israel, onde o governo é de extrema-direita. Mas nós acabamos de ter em Portugal, é uma notícia para a qual a gente tem que prestar muita atenção. Portugal tinha um governo socialista, António Costa, socialista moderado, de centro-esquerda, esse aqui.
Partido Socialista, tradicional, é o partido que garantiu a volta à democracia em Portugal depois da Revolução dos Cravos. O António Costa sofreu uma operação muito parecida com o lawfare que nós conhecemos aqui no Brasil. O Ministério Público português entrou no gabinete, na casa, na residência oficial dele, de outros ministros, um grande escândalo de corrupção. Não tem nada provado, mas tem o escândalo e, diante do escândalo, o António Costa pediu demissão, se afastou do cargo. Imediatamente, o presidente português, ele é o primeiro-ministro, tá? Porque Portugal é parlamentarismo ou semipresidencialismo, tem presidente, mas quem manda é o primeiro-ministro. O António Costa se demite e o presidente de Portugal convocou eleições. E as primeiras pesquisas, para surpresa de ninguém, porque é o que nós assistimos em várias partes do mundo, quem é que avança no meio da crise? Quando você fala de corrupção, aquela impressão, político é tudo corrupto, né? A judicialização, esse discurso, a extrema-direita. Claro. Essa aqui é uma das primeiras pesquisas já para a próxima eleição que vai acontecer no começo de 2024. Até a manchete diz assim, ó, crise, que é esta crise do governo que caiu, faz disparar o número de indecisos. E o Partido Socialista e o PSD, que é o partido de centro-direita em Portugal, são os dois partidos tradicionais, PS de esquerda e o PSD de direita. Eles estão penalizados pelos eleitores. Essa é uma manchete de um jornal português. Quem é que está avançando? Esse partido aqui, ó, o Chega, que é um partido de extrema-direita. Aqui nós temos as pesquisas feitas antes da crise que levou à derrubada do António Costa e depois. Antes em cinza e depois em vermelho. Reparem só, o Partido Socialista, antes do António Costa cair, tinha 25% se as eleições fossem hoje. E o PSD, que é o partido de direita, 25,7%. Eles estavam empatados, os dois com 25%. Os dois desabaram nas pesquisas. O Partido Socialista teria só 17,9% e o partido de direita, 21%. O Chega está crescendo, está com 13%, mas indecisos, quase 20%. Isso aqui é a antipolítica. Então, esses indecisos podem acabar indo para o moinho da extrema-direita. Então, são operações que vão acontecer no mundo inteiro muito parecidas, né? Criminaliza a política, aí vem um discurso antipolítica e em Portugal nós temos também, esse partido Chega, é um partido que usa o discurso anti-imigrante, xenófobo, contra os direitos das mulheres, sabe aquela história? Estão dando direito demais para todo mundo e tal. Parece que já ouvimos isso em algum lugar. Parece que já ouvimos, né, Gabi? E o partido Chega tem tudo a ver com aquela cena que nós assistimos outro dia no aeroporto. Lembra? Esse vídeo que rodou na internet? Aquela mulher... Aqui, ó, vamos passar, vamos lá. Pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr. Falando com uma brasileira, ó. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te Sua processar. porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão invadindo Portugal, esta raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vá para a sua terra. Xenofobia. Então, essa imagem, não é à toa que esta mulher apareceu e se sentiu à vontade para falar isso. Eu converso com gente que vive, que já passou por Portugal, isso está avançando muito em Portugal. Então, é a extrema-direita avançando em Portugal, com o risco, eu não digo que o Chega, que o partido de extrema-direita vai ganhar a eleição, mas pode complicar muito o quadro, né? E o comportamento dessa mulher também já é perigosíssimo, né? A gente ter comportamentos como esse, né, Rodrigo? Isso se transformar em plataforma política, né? Bom, isso em Portugal. Está começando esse processo. A Argentina, nós teremos eleição na Argentina, não este domingo, agora no outro. Segundo turno, Javier Milei, extrema-direita. Extrema-direita. E do outro lado, o Sérgio Massa, que é o candidato peronista de centro-esquerda. Esse aqui, ó. Sérgio Massa contra Milei. As pesquisas estão mostrando empate quase absoluto, empate técnico. Algumas 2 pontos o Milei na frente, outras 2 pontos o Sérgio Massa na frente. Qual que é o risco? O Milei, se ganhar, Gabi, ele deu já entrevistas na seguinte linha. Sou contra o Mercosul, sou contra o Brasil, não falo com o Lula é um comunista, corrupto. Ele, inclusive, ameaça romper relações com o Brasil. Sim. E diz que não se encontra, imagina, o nosso vizinho. Né? Então, é também um discurso de extrema-direita e de antipolítica. Portugal, Argentina, nos Estados Unidos, as últimas pesquisas mostrando que se a eleição fosse hoje, o Trump poderia ganhar do Biden. Poderia? Não, deve ganhar do Biden.
aqueles estados que deram vantagem, os swing states, estados que uma hora vão para um lado, outra hora vão para o outro lado, em que o Biden ganhou, como Pensilvânia, Geórgia e outros, dessa vez iriam para o Trump. E, como a gente sabe, super vinculado a isso aqui, ó. Bolsonarismo, trumpismo, Milley, extrema-direita europeia, é tudo a mesma sopa. É a mesma sopa, anti-imigrante, antipolítica, né? Perigoso. São sinais... Sabe Diga. o que me impressionou muito nessa pesquisa, até desculpa te interromper, Não, que é isso? que saiu a respeito dos Estados Unidos, mostrando que Biden e Trump agora, né, antes o Biden era visto como conciliador e Trump como um temperamento que preocupava a população. E agora eles estão quase ali no mesmo nível de mau comportamento. Então isso é muito preocupante. É preocupante. Agora, também vamos acompanhar, porque pode ser que o Massa ganhe na Argentina, né, derrotando o Milley. Pode ser que os democratas ou o Biden se recupere. E as pesquisas mostram que se for um outro candidato que não seja o Biden, tem chance de ganhar sim do Trump. E também o alerta que veio das eleições agora de meio de mandato, onde em vários estados, lá nos Estados Unidos, os democratas foram bem. Então, não está escrito nas estrelas que vai ganhar a extrema-direita em todo lugar. Tem um ano para se recuperar, né? É claro, mas é uma onda que está por aí e que preocupa bastante a gente. São sinais de que essa onda de extrema-direita, ela é internacional e ela está articulada. A gente estava até agora há pouco com a imagem aqui, Bolsonaro e Trump, trocando camisas e tal. E eles trocam figurinhas, os bolsonaristas vão para a Argentina, a gente viu no primeiro turno, foram para lá dar apoio para o Milley. Então, é uma articulação internacional. E tudo isso, gente, tem a ver com uma crise profunda. Nós estamos assistindo, a extrema-direita cresce. No século passado, nós já assistimos isso, no momento de crise do capitalismo. Nós tivemos uma crise de 29, uma crise prolongada do capitalismo no século XX, terminou em 2 guerras mundiais, né? A crise de 29 é depois da primeira, mas daí vem a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, enfim, tudo que a gente já conhece. Nós estamos numa crise prolongada do capitalismo desde 2008, não saiu desta crise. E o capitalismo no Atlântico, ou seja, a hegemonia da Inglaterra primeiro e depois dos Estados Unidos, que dura 300 anos, se a gente olhar para a história, nos últimos 300 anos, hegemonia do capitalismo inglês e depois norte-americano. Isso está em xeque pelos BRICS, né? O bloco Rússia, China, Brasil, Índia, África do Sul. Então, o que nós estamos assistindo, a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza, são sintomas dessa crise e desse enfrentamento. Nós temos a guerra quente, como eu dizia no começo, e temos uma espécie de guerra fria, de guerra não declarada. E isso tem a ver com o que nós assistimos no Brasil. Quando vem o embaixador israelense fazer provocação aqui dentro do Brasil, se reunir com o Bolsonaro, né, convidar o Bolsonaro para a reunião com os israelenses e depois vender a imagem de que foi o Bolsonaro que ajudou a libertar os brasileiros, que é uma tese estapafúrdia, porque o Bolsonaro não é capaz de nada, a não ser de fazer confusão nas redes sociais, mas eles estão fortes nas redes. Incendeia a base dele, né? Incendeia, serve para isso. Então, nós vamos depois voltar a esse assunto mais para frente no programa, mas eu queria só nesse abre aqui trazer esse contexto geral. Então, a presença desse israelense, esse senhor aqui, ó, é um agente de desestabilização no Brasil. Ele está aqui para desestabilizar o governo brasileiro. E não é só o Brasil, atingiu os BRICS. Você viu que ontem, quando saiu aquela notícia também esquisitíssima, Israel achou uma célula do Hezbollah aqui no Brasil. Eles que não acharam, não perceberam que o Hamas ia invadir, né, no dia 7 de outubro, mas para achar uma célula do outro lado do planeta, aí foram rapidinhos, né? A hora que saiu essa notícia, saiu uma outra junto, é o Irã. E aí vem já editorial, porque o Hezbollah é ligado ao Irã. Aí já vem editorial da Globo, Brasil, atenção, não é bom ter relações com o Irã. O Irã está entrando nos BRICS, os BRICS estão se ampliando, né? E o Brasil, de todos os países dos BRICS, é aquele que é mais frágil, porque não tem armas atômicas, não tem força militar e tem uma elite completamente aderida ao pensamento dos Estados Unidos, né? A turma de Miami, é a turma do Deltan, Dallagnol, do Moro, do Bolsonaro, né? Então, a elite brasileira é facilmente capturável por um discurso pró-Estados Unidos, pró-Israel, e é por isso que os israelenses vêm aqui e dão uma mãozinha. Vamos enfraquecer o Lula usando o Bolsonaro, que é uma forma de enfraquecer os BRICS, né? É uma parte da grande guerra que se joga no mundo, no tabuleiro mundial. BRICS de um lado e de outro lado, Estados Unidos e Europa em decadência
mas com muita força militar e muita força política ainda. Só queria trazer isso aqui na abertura e a gente depois vai, aos poucos, destrinchando, né? Voltando a esses temas ao longo do programa, Gabi. Mas muito importante, né, a gente trazer esse olhar para entender o que está por trás também esse resultado final que é essa guerra que a gente está presenciando e hoje, num dia tão difícil, a gente, inclusive, vai falar mais um dia, né, Rodrigo, dos brasileiros que continuam na faixa de Gaza, aguardando, mas eles finalmente entraram nessa lista do que dessas pessoas que vão poder sair de lá via Egito, só que a data de saída a gente ainda não sabe, continua incerta. E uma semana inteira a gente está falando sobre isso, inclusive, né? Vai sair, não vai? Num dia o senador Jacques Wagner deu a informação de que provavelmente seria no dia seguinte, depois a fronteira acabou sendo fechada, enfim, tem muita coisa ainda para ser desenrolada. Mas, Gabi, isso é parte da chantagem do Estado de Israel. Então, segura, os brasileiros não saem. O Itamaraty faz de conta que não está percebendo, mas está. É uma chantagem. Usaram os brasileiros para chantagear o governo Lula, para dizer, a gente não gostou do que vocês fizeram no Conselho de Segurança e nós vamos travar aqui. E a cara de pau, né, Gabi? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Hoje, a Embaixada de Israel soltou uma nota dizendo que não, que os brasileiros estão na lista, mas não foram liberados porque o Hamas não deixou. Mas que história é essa? O Hamas não controla essa passagem aqui. Se o Hamas controla essa passagem, como é que os cidadãos dos Estados Unidos, por exemplo, foram liberados para passar? Aí o Hamas deixou? Não faz o menor sentido. A embaixada israelense está achando que é todo mundo otário. Não é. Vai fazer política em Tel Aviv, não aqui no Brasil, né? Eles estão agindo como uma parte do PL, do partido bolsonarista. Não dá. E mais uma vez afrontando o governo brasileiro, Claro. né? Mas falando nisso, hoje o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, numa entrevista coletiva sobre os resgates do brasileiro, daqui a pouco eu vou falar sobre a resposta muito boa que a gente teve do chanceler, mas antes eu quero trazer um vídeo sobre o que ele falou a respeito do resgate desses brasileiros, né? Que é o que a gente quer saber. Quando eles vão sair de lá? Vamos assistir. Em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura, mas o governo brasileiro tem mantido, eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. A nossa lista não é das maiores, nós temos 34 em Gaza e há países que têm números muito maiores. A passagem é complexa porque a passagem de Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. E foi o que aconteceu hoje, ontem e até a quarta-feira, em que não houve passagem do lado da faixa de Gaza para o Egito por justamente impossibilidade de terminarem de passar ou de passarem as... É isso, né? Ainda que o governo brasileiro esteja prestando essa assistência aos brasileiros, é uma assistência que é muito limitada. Vamos chamar a Elo Vilela para falar sobre isso e sobre outros assuntos também. Elo, boa noite para você. Difícil dar boa noite, né? Mas vamos falar mais um dia começando a falar sobre os brasileiros que a gente espera tanto que consigam voltar finalmente para o Brasil. Boa noite, pessoal. Pois eu vou falar logo dessa fala do Mauro Vieira, porque você veja a falta de critério. Primeiro tem que passar as ambulâncias, só que as ambulâncias não conseguem chegar lá. As estradas estão interditadas, tem bombardeio no meio do caminho. Se as ambulâncias não chegam, por que as pessoas não saem? Me explica. Se eles estão vendo que as ambulâncias não estão lá, por que eles não vão liberando as pessoas? Não tem menor lógica em nada disso, a não ser chantagem, a não ser manter as pessoas ali mais tempo. E a situação, olha esse hospital, as pessoas estavam tentando sair desse hospital, porque Israel está mandando sair. Aí na hora que começaram a sair, com bandeira branca, né, avisando que estavam ali saindo em paz, querendo fugir do lugar, começou um tiroteio. E teve todo mundo que voltar correndo para dentro do pátio. Essa é a situação que os palestinos que ainda estão
na faixa de Gaza, especialmente no norte de Gaza, estão enfrentando. Então, os brasileiros agora estão vendo chegar uma quantidade enorme de pessoas que estão fugindo ainda do norte, vindo para o sul. Mas seria legal a gente comentar aqui um recado muito forte. Olha só, olha pessoal, a correria, Elô, que você estava contando. Eles tentam sair e depois correm de volta para dentro. Mulheres, crianças, senhoras já de idade, que a gente percebe ali também. Olha isso, gente. Porque a gente não está ouvindo, mas tem tiro, a gente ouve o som dos tiros. Então, eles começam a sofrer. Olha só. Vamos ver. Aí acho que é antes dos tiros. Logo depois vão vir os tiros. Estão saindo, né, na esperança de tomar um rumo para longe da onde teria o maior risco, né? Que, de maneira absurda, o risco maior são os hospitais. Você está num hospital agora. Os tiros. Ainda não eram os tiros, hein? Ah, tá. Bom, enfim, a gente sabe que tem os tiros, ouviu, mas é isso. É uma cena emblemática. É uma cena emblemática desse dia. Agora é importante, Rodrigo, a gente mostrar e comentar aqui a resposta que o embaixador Mauro Vieira hoje deu numa entrevista, onde ele mandou um recado muito claro para Israel. Né, Gabi? Muito claro, ele deu uma entrevista para a Globo News, né, Elô? Ele disse que não fala com o embaixador de Israel no Brasil, fala só com o chefe dele. O embaixador, só lembrando, né, é o Daniel Zonshine, ou Zonshine, né, o que vocês preferirem, que causou diversos mal-estares. Hoje divulgou uma nota também, mas ele causou um mal-estar ao encontrar com o Bolsonaro na Câmara para dar palpite sobre a ação da PF, nessa história das pessoas que se disseram, né, a princípio ligadas ao Hezbollah. Enfim, vamos ver o que disse a gente não tem ainda. É isso? Não temos. A gente, na verdade... Mas foi isso que ele falou, sim, Gabi. Tá, foi isso. Ele falou exatamente isso, né? O repórter... Porque, assim, para a gente dar o contexto, né? O Bolsonaro vai a uma reunião com o representante de Israel. É completamente fora das normas diplomáticas. O embaixador está fazendo a agitação política dentro do Brasil. Ele que vai fazer agitação na terra dele, não aqui no Brasil. Mas ele fez. E aí chamou quem? O cafajeste maior do Brasil, que é o Jair Bolsonaro, para sentar do lado dele. Olha, foi tão absurdo o que ele fez que parte da comunidade judaica criticou, obrigando inclusive a embaixada israelense a dizer, veja bem, o encontro era com os parlamentares, o Bolsonaro apareceu lá por acaso e por acaso se sentou ao lado do embaixador. Mentira! Tinha até plaquinha. A gente tem essa imagem, né? Acho que nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Nós temos a imagem. Olha aí, ó. Tinha plaquinha preparada. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Então, o cerimonial da embaixada israelense estava preparadíssimo para sentar ao lado do chefe dos golpistas do Brasil, do chefe da extrema-direita no Brasil. Foi isso que eles fizeram. Uma operação de extrema-direita, de agitação no meio da guerra, para constranger o governo brasileiro e para gerar, né, Elô? Isso que eu queria também ouvir você. Talvez você ainda queira falar sobre isso. Você está em Brasília, então está acompanhando isso até mais de perto, a repercussão junto ao governo brasileiro, né? Gerou um tremendo mal-estar, né, em vários setores. Um tremendo mal-estar. Aí eles disseram, não, foi por acaso. Não foi por acaso, né? Não foi por acaso. E o bolsonarismo está usando isso para dizer, olha... O Bolsonaro é que conseguiu, conversando com o embaixador, liberar os brasileiros agora lá na faixa de Gaza. E eles estão bombando isso nas redes. Não estão dominando as redes, mas estão tentando fazer uma operação casada com Israel, Elô. Pois é, você junta um mentiroso com outro cascateiro e é só mentira no ar, né? Porque o mentiroso israelense com o mentiroso brasileiro. Então não existe nenhuma das duas coisas. Ele sabia sim, ele combinou de encontrar com o Bolsonaro sim, ele está fazendo agitação política, o que é proibido, ele já deveria ter sido mandado embora, de volta para Israel, e o Bolsonaro não preciso nem dizer, né? Que ele está inventando uma história para ver se consegue tirar do governo Lula o justo reconhecimento pelo trabalho que está fazendo há semanas para tentar tirar esses brasileiros de lá da faixa de Gaza, que ainda não conseguiu, porque Israel ainda não permitiu a saída deles. E a outra, né, cara de pau, então, é muita mentira. É muita mentira. Outra cara de pau, Gabi, desculpa. Não, imagina. A gente viu aí na tela, acho que eu fico até exaltado com esse assunto, porque, olha aí, o primeiro-ministro de Israel, né, apesar dos muitos esforços, não foi a embaixada, foi diretamente o primeiro-ministro.
a conta do primeiro-ministro. Eu falei aqui que tinha sido a embaixada. É, então eu também falei, exatamente. Apesar de muitos esforços de Israel e Brasil, o Hamas impediu hoje a abertura da passagem de Rafah e impediu que os cidadãos brasileiros saíssem da faixa de Gaza. O que você acha dessa afirmação, Heloísa Vilela? É a grande mentira. Porque o Hamas não controla a saída, não controla a fronteira, nunca controlou. Quem controla a fronteira é Israel e é o Egito. E eles dois é que tem que decidir quem passa, quem não passa. Quem olha a lista de pessoas e aprova cada nome um por um são as autoridades israelenses. O governo brasileiro já deixou isso muitíssimo claro. Então é a mentira das mentiras. A gente está lidando com uma gangue de mentirosos, né? Deixa eu só corrigir a nossa correção, porque, na verdade, é sim da Embaixada de Israel no Brasil. Só que a gente, não sei se na hora da arte a gente colocou, porque a gente deu se o primeiro-ministro deu um RT, eu duvido que tenha sido isso. Eu acredito que a gente tenha só colocado ali, a gente colocou, né, como se fosse do Netanyahu, né, do governo de Netanyahu, mas, na verdade, eu acabei de abrir aqui no Twitter de Israel no Brasil, que é a Embaixada de Israel em Brasília. E sim, a nota que a gente mostrou agora diz exatamente isso. Apesar de muitos esforços de Israel e do Brasil, o Hamas impediu hoje a abertura da passagem de Rafah e impediu que os cidadãos brasileiros saíssem da faixa de Gaza. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte: como que o tom da nossa diplomacia está começando a ficar um pouquinho mais claro e mais duro, né? Porque ontem ou anteontem, na reunião lá do Fórum da Paz em Paris, o nosso embaixador Celso Amorim, assessor especial do presidente da República, falou em genocídio, com todas as letras. Hoje, Mauro Vieira deu uma entrevista dando um tapa com luva de pelica na cara desse mentiroso israelense, né? Dizendo que ele não conversa com ele, não, porque ele conversa com o chefe dele. Ou como quem diz, cala sua boca, você não tem nada que ficar falando aqui dentro do nosso país. Então, eu acho que existe aí, sim, uma mudança no tom da conversa, porque essa situação, essa relação está se azedando. Obviamente se azedando. Está aí o Celso Amorim dizendo que é genocídio que a gente está vendo. E quem é que tem dúvida que é genocídio quando a gente está vendo o dia de hoje os hospitais, 4 hospitais cercados com tanques e atiradores de elite que mataram um paciente dentro de um hospital. Bombardearam, estão bombardeando. Às 5 da tarde começaram a aparecer as imagens. Olha aí, tá essa declaração do Celso Amorim, né? A morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio, inevitavelmente, vem à mente. Bom, não vem à mente de quem não está vendo o que está acontecendo, porque a gente já sabe que é um genocídio há semanas, né? Ô Elô, só antes da gente ir para mais detalhes sobre esse dia de ataques aos hospitais, hoje de manhã, o Eduardo Moreira, no Série Notícias Primeira Edição, fazia uma reflexão sobre isso, essa operação de propaganda do Bolsonaro em parceria com a Embaixada Israelense, né? Que a gente repudia, mas que dá algum resultado para o bolsonarismo. Isso é um fato, a gente também não pode brigar com os fatos. Para a gente é ridículo. O bolsonarismo está espalhando assim, graças ao Bolsonaro, os brasileiros vão ser soltos. Para a gente é ridículo. Agora, o Eduardo Moreira fez essa leitura. Nas redes bolsonaristas funciona. Para eles está funcionando na bolha deles, que é uma bolha grande. Acabou de sair uma pesquisa Quest, tentando quantificar o quanto que o Bolsonaro conseguiu recuperar terreno fazendo esse discurso mentiroso e fazendo essa operação casada com Israel. Porque Israel usou o Bolsonaro e Bolsonaro usou Israel para entrar e diminuir a diferença em relação ao Lula nesse debate. Está aí na tela, Elô, Gabi, todos e todas que nos acompanham. Eu sei que muita gente só ouve, então é bom olhar para a tela agora. Olha a diferença, né? Até o dia 20, aliás, até o dia... Aqui é pelas... 20, 19, né? Na verdade, é dia 18. É isso que você vai descer? Não, aqui, ó. Quando começa a descer, né? Aqui, ó. Dia 9/11. Dia 9/11, o Lula e o resgate dos brasileiros. Em vermelho são menções positivas ao Lula e em azul positivas ao Bolsonaro. Então, aqui desse lado é o dia 9 e aqui desse lado é o dia 10. Olha como muda. Olha como o bolsonarismo consegue recuperar parte do terreno. Também não é que ele recuperou tudo, mas para ele
teve efeito. Ele sai de 16%, depois 27% de menções positivas, vai avançando e tem 36% de menções positivas. O Lula ainda tem muito mais. O Lula tem 64% de menções positivas. É um levantamento da Quest, né? O Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, fez uma análise, para quem quiser, está lá na conta dele, lá no Twitter e em outras redes sociais, analisando esses números. Então, dá para quantificar. É uma operação de propaganda do bolsonarismo que teve um resultado, ainda que o Lula, olha, 2/3 dos brasileiros, ou pelo menos das menções nas redes, né? Não podemos extrapolar para todos os brasileiros, estão entendendo que a operação é do governo, é do Lula, né? Mas, para essa Agora, bolha, Rodrigo, eu me funcionou. pergunto o seguinte, agora que os brasileiros não saíram, como é que vai ficar essa fama de negociador do Bolsonaro, né? Porque a culpa é do não Hamas saíram. agora, né? Não, agora vão a dizer que culpa vai é ser do Hamas. Lula, na E do verdade, Lula. A culpa né? é do Hamas, é do Lula, sei lá de quem que é. Né? Para eles Agora, vale qualquer sim. coisa. De qualquer maneira, a gente vê que teve um resultado concreto, ainda que assim, é desesperador que 1/3 dos brasileiros acreditem nisso? Mas 2/3 não acreditam. Diante do que nós vivemos nos últimos anos, parece que o estouro da boiada bolsonarista não foi tão feio assim, segundo esse levantamento da Quest. Mas é para a gente ficar atento. Eles estão mostrando que são operativos e têm parceiros internacionais, inclusive, né, Elô? E aí também só Exatamente. para fechar essa história, o Bolsonaro também, ele disse em entrevista para a CNN, né, que ele tinha conversado com autoridades israelenses para liberar os brasileiros. Então, por isso que também a base dele começou a incendiar, né? Ele chancelou, né? Exatamente. Ele foi na CNN Brasil e disse essa mentira lá. E teve esse palco aí também, né? A CNN Brasil chancelou essa mentira, né? Vamos botar essa frase aí Pois é. da maneira correta. E vamos falar sobre como que está a história que eu comecei aqui, né, no longo do programa. Eu disse que a gente ia falar mais sobre isso, entrar nos detalhes, mas a gente teve ataques a hospitais e a gente vai falar também sobre o êxodo forçado dos palestinos. Nesse momento aí a gente está vendo imagens, inclusive, das bombas caindo durante a madrugada, que é onde os ataques ficam, né, que é quando os ataques ficam muito mais intensos. E dentro da cidade de Gaza, tanques israelenses cercaram diversos hospitais hoje, como eu disse, de acordo com a cobertura da rede TV Al Jazeera. E o hospital Al-Shifa foi bombardeado, pelo que a gente tem de informação até o momento, 5 vezes em 24 horas, gente. Esse é o cenário que a gente tem. Agora a gente está vendo as imagens, inclusive, de um desses bombardeios ao Al-Shifa. Hoje, o médico norueguês, o Mads Gilbert, que trabalhou em Gaza por décadas, ele fez um apelo, né, desesperado, como todo mundo deveria estar nesse momento. Eu acho que ele deu voz a isso também. Ele fez um apelo para os poderosos no mundo inteiro. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais perguntando: vocês podem ouvir os gritos dos inocentes que estão nos hospitais bombardeados? A gente tem as imagens, né, que ele colocou nas redes sociais, fazendo esse apelo desesperado e pedindo para eles cessarem fogo, né, como a gente vem pedindo há tanto tempo. Eu não sei mais o que falta, né, para isso acabar. Eu acho que não é só desesperado, a voz dele é de uma revolta absoluta. Ele começa dizendo Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Blinken, 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 que é o secretário de Estado americano, e pergunta no fim da história, falando, como você disse, vocês estão ouvindo, porque a gente ouve uns gritos no fundo, vocês estão ouvindo os gritos dos inocentes? E aí ele fala, quando é que vocês vão parar com isso? Vocês não estão parando com isso, vocês são todos cúmplices. Todos cúmplices, países da Europa, governos da Europa e dos Estados Unidos. Ele chamou todos eles à responsabilidade. E os médicos da Grã-Bretanha hoje fizeram uma grande manifestação, segurando cartazes com os nomes de médicos assassinados nesse conflito até agora. Mandaram uma carta para a Associação Médica da Grã-Bretanha exigindo um cessar-fogo. Essas aí na tela são as imagens do bombardeio ao Hospital Al-Shifa. O presidente do hospital, o Dr. Muhammad Abu Salmiya, disse que o dia 10 de novembro de 2023 vai entrar para a história como o dia do ataque israelense aos hospitais de Gaza. É isso mesmo, 4 hospitais cercados por tanques, atiradores de elite
E esses são os alvos, nesse momento, dessa guerra que o Estado de Israel promove contra o povo palestino. Isso é mais do que um crime contra a humanidade, isso é crime de guerra, isso não poderia acontecer em momento algum. O Hospital Al-Shifa tem 10 mil pessoas refugiadas lá dentro, além dos pacientes e do corpo médico e de enfermeiros que já não estão conseguindo dar conta de cuidar de ninguém. Eles têm que trocar as ataduras das pessoas usando o que dá para usar, açúcar, vinagre, o que for, operando sem anestesia, no escuro. Esse bombardeio de Israel hoje estilhaçou os vidros do centro de tratamento intensivo. Os pacientes tiveram que ser removidos às pressas para as outras alas do hospital, e tem alas do hospital que já não estão operando, porque esse bombardeio começou desde ontem e só se intensificou até às 5 horas da tarde, hora nossa aqui em Brasília, já de noite, 10 horas da noite, lá na faixa de Gaza. Tem vídeo, inclusive, Elô, você está falando do bombardeio, a gente tem um vídeo com som do bombardeio ao Al-Shifa. Vamos colocar? غير الحرب اللي في غزة هاي كمان صواريخ لا إله إلا الله هذه الحرب حرب غير الحرب اللي بغزة الاشتباكات اللي قاعدة بتصير ورا حرب طاحنة. São as bombas caindo no entorno do hospital. E também, Heloísa, a entrevista do médico que você destacou, o médico norueguês, só para ressaltar bem, é um médico norueguês que já atuou lá, né, durante muitos anos, conhece bem a realidade lá na Palestina. Inclusive, ele deu uma entrevista algumas semanas atrás dizendo que ele testemunhava que jamais viu um militante do Hamas dentro de hospital nenhum, porque essa é outra narrativa, né, outra falácia apresentada por enquanto. É falácia, porque eu não vi prova nenhuma. Então, eu tenho que dizer que é uma falácia, que é uma manipulação. Ele disse outro dia. E hoje ele deu esse depoimento, inclusive, enquanto ele falava também, né, trazia essa questão dos tiros, do cerco. É um negócio absurdo, Elô. Porque o Estado de Israel precisa apresentar provas, né? É um negócio absurdo. E ele pode apresentar a prova que ele quiser, isso não dá a ele o direito de bombardear um hospital cheio de paciente. Ele pode ter a prova que ele quiser. Agora, a Al Jazeera fez uma investigação seríssima a respeito de toda a estrutura do hospital, com imagens da construção do hospital, e desmentiu tudo que o governo de Israel falou a respeito do subsolo e de uma entrada que eles falavam ali, que era a entrada secreta dos terroristas, uma estrutura... É um poço d'água, entendeu? Então, eles desmentiram toda essa história. Agora, eu não quero saber... Pode ter 500 mil terroristas lá de baixo. Eles não têm o direito de matar os inocentes, os médicos, os enfermeiros e os pacientes do hospital por causa disso. Arranja outra maneira de fazer essa sua guerra. Não é assim, matando os inocentes, que você vai conseguir. Não pode ser. Não deveria ser. Mas é o que a gente está vendo acontecer aqui agora, nesse minuto, o mundo inteiro vendo o que está acontecendo. E quem é que vai parar esses caras? Quem é que vai parar o governo de Israel nessa marcha da insanidade, como muito bem disse o presidente Lula? Inclusive, ontem a gente teve aqui no estúdio o jornalista João Paulo Charlot, ele falou justamente desse bombardeio às ambulâncias, como na verdade é crime de guerra. Não poderia de forma alguma bombardear uma ambulância, mesmo que tenha terrorista do Hamas dentro da ambulância. Isso é absurdo. Ele estava justamente falando isso. É um dos mais antigos princípios, né? Exatamente. Quando se criaram as regras para o direito internacional, né? Humanitário. Exatamente. Um dos princípios mais antigos é não se bombardeia ambulância. Não interessa o argumento que seja. O outro é óbvio, né? Mas está escrito também, não se bombardeia hospital. Então, Israel faz como alvos 2,5 milhões de palestinos, faz como alvos funcionários da ONU, dezenas já foram assassinados pelo governo israelense. Aliás, a ONU foi transformada em inimiga por Israel, que pediu a cabeça do secretário-geral da ONU. Transforma em alvo pessoal médico, enfermeiro, profissionais dos hospitais e jornalistas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Acusando jornalistas. Agora é fácil, é tudo terrorista, é tudo agente infiltrado. Então bombardeia todo mundo. Na prática é o que eles estão fazendo, né? Então, eu não entendo como é que ainda podem se ofender quando as pessoas falam em genocídio. Eu vejo alguns na comunidade judaica se ofendendo. Não, genocídio foi o que aconteceu lá atrás, na Segunda Guerra Mundial. Agora só morreram 10 mil, né? É pouca coisa. Inclusive, a gente tem imagens do bombardeio. Mais de 11 mil hoje. 11 agora.
E agora a gente, Mais de inclusive, 11 vai mil. ter mais, né? Porque já bombardearam os hospitais, então a gente ainda não sabe qual que vai ser a consequência humanitária disso, né? O custo de vida dessas pessoas. A gente tem imagens do bombardeio do acampamento em Al-Shifa, o momento que a bomba cai, a gente vai colocar aqui também. Deus. É o acampamento ao lado do hospital, né? Isso. É porque eles ficam no estacionamento do É no hospital, pátio né? do No pátio, hospital. no estacionamento, uma espécie de Exatamente, estacionamento. no pátio. Então, o pátio Fala, Elô. pátio foi bombardeado, exatamente. Não, é isso, o pátio foi bombardeado e mais de uma vez. Então, eles ficam ali em torno do... E muita gente está sendo atendida no pátio, Rodrigo. Não tem claro. lugar mais para atender ninguém dentro do hospital. Então, não é só refugiado, é paciente também. Ou seja, isso não é um absurdo, isso é crime. É. Isso é crime, isso é crime, isso é crime. Não tem outra palavra. É. Né? E quando bombardearam... Agora, quem não... Fala, Elô, desculpa. Diga. Não, diga. Eu ia dizer que quando bombardearam aquele primeiro hospital, em que morreram 500 pessoas, depois Israel passou uma semana tentando provar que era um foguete do Hamas. Os foguetes do Hamas que caíam do lado israelense provocavam algum estrago, mas jamais nessas proporções. Naquele primeiro caso, eu vi também gente defendendo Israel, dizendo não era o hospital, era só o estacionamento que eles bombardearam. Acontece que o estacionamento é onde as pessoas vão procurar abrigo justamente porque presumem que um hospital não vai ser atacado. Então, quem perdeu a casa vai com a família inteira, monta um acampamento e fica ali esperando para ver o que vai acontecer. E aí bombardeiam o acampamento em torno do hospital. Naquele momento era um outro hospital e agora o Al-Shifa, não é esse é o nome desse hospital que foi mais atacado. No dia de hoje, 4 hospitais, mas o Al-Shifa é o que foi mais atacado pelas informações. É um hospital muito importante no centro de Gaza, referência ao Médicos Sem Fronteiras, é o maior, inclusive. Maior hospital. Isso. Disse que as equipes do Médicos Sem Fronteiras pararam de trabalhar nos hospitais apoiados na cidade de Gaza porque foram atacados ou correm o risco de ser atacados a qualquer momento. E as pessoas estão com medo de ir aos hospitais. Foi o que disse o coordenador médico do Médicos Sem Fronteiras, Dr. Mohamed Abu. Ele escreveu nas redes sociais, né, do Médicos Sem Fronteiras. Bom, vamos falar também a respeito do êxodo forçado, né, dos palestinos, porque o êxodo justamente rumo ao sul, que é ali a passagem de Rafah para o Egito, continua. Al Jazeera estimou hoje que 800 mil palestinos foram deslocados para o sul, porque Israel mandou, né, demandou e bombardeou e continua bombardeando enquanto eles se deslocam. Um repórter da Al Jazeera disse que as pessoas estão a céu aberto e que ele chamou esse jornalista de grandes campos de concentração. A gente está vendo as imagens das pessoas, né, caminhando em busca de uma esperança mesmo, né, gente? Essa imagem, a gente tem uma mulher de 90 anos. De gente. Em uma dessas imagens, a gente tem uma mulher de 90 anos, uma idosa, olha só. Essa idosa tentando... Uma idosa que viveu a expulsão dos palestinos de suas terras em 1948 para dar espaço à formação do Estado de Israel, hoje está passando isso tudo novamente. Se você olhar para esse número que está na nossa tarja, 800 mil palestinos se deslocando, isso é um número maior do que o número de palestinos que tiveram que se deslocar em 1948, que é calculado em 750 mil. O que a gente vai dizer para esse povo que está passando isso tudo de novo? Que lugar esse povo tem na nossa humanidade comum? Por que isso pode ser feito com eles? Eu tenho muitas perguntas sem resposta. E hoje uma cena que me chamou muita atenção, além da quantidade de gente que a gente está vendo aí nessas imagens, nas estradas, foi a daquele jornalista da Al Jazeera que também estava se deslocando a pé na estrada com as outras pessoas. Esse jornalista aí que perdeu a família quase toda... É o Wael Dardou, né? Dardou, exatamente. Ele saindo dizendo como é difícil deixar a nossa casa. Como é difícil deixar isso tudo para trás. Mas vocês imaginem que ele, no dia que perdeu a família, no dia seguinte já estava no ar, transmitindo, contando o que estava acontecendo, continuou ali no hospital Al-Shifa, mostrando o que estava acontecendo. Se ele está a caminho do sul de Gaza,
Se ele desistiu de ficar ali, o que isso significa? Então, acho que essa imagem é muito forte pelo simbolismo, pelo significado que ela tem. Ele é chefe do Al Jazeera em Gaza e ele tinha, Elô, inclusive, deixado a família num lugar que ele achava que era seguro, né? E foi bombardeado. Ele perdeu a mulher, 2 filhos, um neto no bombardeio no final de outubro. Naquelas imagens que a gente viu agora há pouco, ele carregando, né, uma criança no colo da família dele. Então, é isso que a Elô falou, né? Imagina, Rodrigo, a decisão dele sair depois de tanto tempo. E por que isso, né? Ele estava lá justamente para mostrar a realidade do que estava acontecendo. Se esse jornalista decide sair, é porque realmente... Não, e a gente tem a informação de que vai se formando na parte sul de Gaza, porque essa turma está saindo do norte e indo para o sul. É tudo muito pequenininho, né? Mas é um deslocamento em massa, mais de 1 milhão de pessoas. Está se formando na região sul da faixa de Gaza, o que alguns já chamam de um enorme... Eu estava chamando de campo de refugiados, mas alguns já estão chamando de campo de concentração. O repórter, outro repórter da Al Jazeera, transmitindo diretamente da área sul da faixa de Gaza, estas pessoas que nós estamos vendo na estrada estão chegando lá, no sul. E aí se forma um enorme campo de concentração, pessoas sem casa, famélicas, perderam parte da família. É um campo de concentração promovido, já era, né? A faixa de Gaza já era uma espécie de campo de concentração. E agora a situação se tornou ainda mais precária e é um campo de extermínio, né, também. Eles já exterminaram Rodrigo, 11 mil pessoas e vão caminhando para mais. Por que eles estão chamando de campo de concentração? Porque essa região também está sendo bombardeada. Imagina se você aumenta a densidade demográfica nessa região e continua com os bombardeios, o que vai acontecer? Quantas pessoas vão morrer em cada bombardeio e na correria para tentar fugir, pisoteadas, né? Com com os tiros, com os bombardeios, com os pedaços de bomba que sobram, que batem nas pessoas e de fome. Como é que você vai alimentar essa gente toda? Então, se você não morre de bomba, você morre de fome, de sede, de inanição, de doença, né? Então, isso é extermínio, sim. Só assim para dar uma comparação, eu falei, é um território pequeno e né? Comparável à Baixada Fluminense. Então, a gente fica achando que é o tamanho de um país, mas é do tamanho da Baixada Fluminense. Então, é como se mandassem deslocar de um município para o outro. Só que ali vivem 2,5 milhões de palestinos, né, que estão sofrendo todo tipo de privação, né, Gabi? É isso. É isso. Elô, obrigada por hoje, mais um dia extremamente difícil, enfim, para os palestinos, insuportável, né, para todos nós que assistimos. Todo mundo tem que estar indignado realmente com essa situação. Elô, obrigada e até segunda. Obrigado, Elô. Até segunda, pessoal. Eu peço até desculpa que em alguns momentos aqui a gente falou um pouquinho um por cima do outro, mas porque dá uma certa... Gera indignação, né? É indignação, a palavra é essa, é indignação, e já são muitos dias de indignação. Daqui a pouco nós vamos continuar nesse assunto, né, Gabi, que nós vamos falar sobre a decisão do governo israelense de transformar os jornalistas em alvo, colocar um alvo nas costas dos jornalistas para ampliar um pouco o extermínio promovido pelo Estado israelense. Mas antes disso, daqui a pouco nós vamos com José Arbex, professor de comunicação, jornalista, com experiência em coberturas internacionais. José Arbex, daqui a pouquinho, ao vivo aqui no ICL Notícias, segunda edição. Antes disso, eu queria chamar para todo mundo estar muito atento para a próxima segunda-feira. Vem aí uma bomba no portal ICL. No portal ICL Notícias. Na segunda-feira, está aí a postagem. Eduardo Moreira já postou nas redes sociais dele. Olha, a gente não sabe o que para vocês terem uma ideia como está sendo tratado. O Eduardo até brincou aqui comigo e mandou aqui a mensagem, falou, nem na minha casa eu contei, até em casa eu não contei. As pessoas acham que a gente esconde, mas o Eduardo realmente não revela para a gente. Mas é assim que funciona. Exato. Né? É assim que funciona. E é uma bomba, né, que não vai deixar muita gente dormir aí durante o final de semana. Né? Quem rouba o futuro do nosso país, principalmente. Então,
é uma denúncia jornalística exclusiva no portal ICL na segunda-feira, Gabi. Vamos ficar atento que a segunda-feira vai começar com esta bomba trazida pela nossa equipe de apuração e certamente com a repercussão ao longo dos nossos programas aqui no canal Eduardo Moreira, no canal ICL Notícias. Isso, vai ter notícia importante, eu já estou bastante curiosa, né? Mas não adianta, a gente vai ter que esperar junto com vocês que estão nos acompanhando. Vamos chamar o José Arbex aqui, Rodrigo, Vamos. Jornalista, escritor, doutor em História. A gente começa, eu vou primeiro dar a notícia aqui, antes de dar boa noite para o Arbex, porque uma publicação do site israelense Honest Reporting acusou jornalistas da faixa de Gaza de saberem com antecedência dos atentados do Hamas. Olha isso, gente, contra Israel, por terem acompanhado os ataques do 7 de outubro. Mais tarde, o diretor do Honest Reporting disse que ele não tem evidências do que ele disse, né, deu um passo para trás, e que estava só levantando questionamentos, mas o estrago já estava feito. Isso porque, logo depois que foi publicada a matéria, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que os profissionais, né, os jornalistas, foram cúmplices de crimes contra a humanidade. O gabinete afirmou o seguinte: esses jornalistas foram cúmplices de crimes contra a humanidade, suas ações foram contrárias à ética profissional. E aí a Direção Nacional de Diplomacia Pública disse que vê com maior, né, eu estou aqui lendo esse tweet, vê com a maior gravidade que os fotojornalistas que trabalham com os meios de comunicação internacionais se juntaram na cobertura dos atos brutais de assassinatos perpetrados por terroristas do Hamas no dia 7, nas comunidades adjacentes à faixa de Gaza, né? Que esses jornalistas foram cúmplices de crime, como eu disse, as ações contrárias à ética profissional. E aí, depois, eles emitiram uma carta urgente aos chefes dos órgãos de comunicação social que contrataram esses fotógrafos e pediram esclarecimento sobre o assunto. E aí disseram que exigem que sejam tomadas medidas imediatas. Agora sim, vou dar boa noite para o Arbex. É tão absurda essa declaração que parece mentira, mas realmente aconteceu. Eu pergunto para você, Arbex, existe uma ofensiva do governo de Israel contra os jornalistas? Por que os jornalistas são uma ameaça para Benjamin Netanyahu? Opa, boa noite aí para todo mundo aí, Rodrigo, boa noite. Bom, Arbex. Eu não vou dizer que é um prazer estar aqui, porque... É difícil, né? É um prazer a sua presença aqui, Arbex. Isso a gente pode dizer que é um prazer. Mas olha, entre os veículos que estão conspirando contra Israel, eles incluíram até o New York Times. É um negócio assim absolutamente risível. Agora, o que é isso aí? Na minha opinião, é puro desespero. Eu acho que o governo Netanyahu está numa situação desesperada. Eu vou explicar depois por quê. Na minha opinião, Israel já perdeu a guerra faz tempo. Claro que não perdeu militarmente, porque a destruição que eles estão fazendo é uma coisa que está todo mundo vendo, etc. e tal. Mas essa destruição é como colocar o Mike Tyson de um lado e, digamos, a Gabi do outro. E aí falar, vamos lutar. Com o juiz... com o juiz a favor do Mike Tyson. Quer dizer, o Mike Tyson massacrar a Gabi, vamos combinar que não demonstra nada. O que Israel conseguiu até o momento, com toda a investida que ela fez, militar, em termos de vitórias militares? Resposta, nada. Nenhuma vitória militar significativa, nada. Nenhum contingente significativo do Hamas apreendido, nada. Tanto que cada vez que eles reúnem o alto comando do exército para falar que obtiveram vitória no avanço, não sei de onde, o Hamas imediatamente solta um contra-comunicado pedindo provas. Prova. Cadê os vídeos mostrando que vocês fizeram isso que vocês estão falando? Cadê? Prova, mostra alguma coisa. Então Israel está numa situação que é de desespero, porque eles não estão conseguindo demonstrar nenhuma vitória militar em campo. Essa guerra está exaurindo recursos de Israel, já custou até agora mais de 10 bilhões de dólares essa operação que eles estão fazendo. E aí você poderia dizer, mas dinheiro para eles não é problema, porque eles têm ajuda irrestrita dos Estados Unidos. Calma lá, porque dentro dos Estados Unidos a opinião pública está fortemente contra
aquilo que o Biden está fazendo, dentro do Partido Democrata, mais de 60% do Partido Democrata, algumas estatísticas indicam até 70% do Partido Democrata está contra a política do Biden, estão pedindo o cessar-fogo imediato. As organizações judaicas dos Estados Unidos, mais da metade, são a favor do cessar-fogo imediato. Nós vimos a ocupação da Estátua da Liberdade outro dia, vimos a ocupação do Capitólio em Washington outro dia por organizações judaicas. Teve uma cena absolutamente constrangedora para o Biden há uns 10 dias atrás, quando ele foi numa conferência de arrecadação de fundos lá no interior dos Estados Unidos, e um rabino levantou no meio da fala do Biden e falou: se você realmente ama os judeus, pare com essa guerra imediatamente. Quer dizer, o Biden está perdendo o chão, está perdendo o apoio no ano eleitoral decisivo para ele, e a possibilidade dos Estados Unidos de ficar mandando dinheiro indefinidamente para Israel vai afundar cada vez mais a campanha do Biden. Oi. Arbex, a gente teve protesto, até me chamou a atenção isso. Você citou esse em frente à Estátua da Liberdade, teve lá na Grand Station, inclusive um protesto da comunidade judaica, né, contra a guerra, e teve protesto dentro do New York Times, esse aí que está na tela agora, esse aí que eu queria te chamar a atenção, você que é professor de comunicação, professor de jornalismo, um jornalista super experiente em coberturas internacionais, né? O que significa, hein, um protesto dentro do New York Times? Mostra o quê? E o New York Times deve estar, né, super alinhado aí com Israel, mas como é que você analisa isso, essa onda de protestos que chega até os jornais? Daqui a pouco a gente vai falar dos jornais brasileiros, mas por enquanto lá o New York Times. Eu ia começar com o jornal brasileiro. Então pode, você que sabe, manda. Eu ia dizer para você que eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui, porque esse pessoal está protestando com razão contra o New York Times, com razão. Mas, por exemplo, antes de ontem eu li uma notícia no New York Times. Olha essa notícia, gente. Precisa entender o que essa notícia está querendo dizer. New York Times dizendo que as batalhas em campo lá em Gaza já podem ser comparadas às grandes batalhas do século XX. Ou seja, sem dar o nome aos bois, eles estão dizendo que em Gaza você tem uma batalha que pode ser comparada ao cerco de Stalingrado, ao cerco de Leningrado. Quer dizer, se o New York Times está dizendo isso, você imagina o inferno que o exército de Israel deve estar enfrentando ali, porque esses caras do exército de Israel estão acostumados a matar criança, matar velha, matar doente. Isso eles sabem fazer. Agora, enfrentar uma resistência organizada no campo de batalha, isso eles não sabem. E o New York Times está dando. Olha, isso aí, meu amigo, pode ser comparado ao cerco de Stalingrado. Então, o New York Times, se você lê com atenção o New York Times, apesar do viés que ele tem completamente pró-Israel, você ainda consegue obter informações importantes. Olha só, Arbex, desculpa te interromper, só queria chamar a atenção para essa imagem que a gente colocou agora de uma manifestante, né? Ela trocou o nome New York Times por The New York Crimes, justamente por conta desse apoio que a gente está falando aqui. A gente vai pedir também para você se aproximar, por favor, Arbex, um pouquinho mais do seu notebook, não precisa ser tão perto, mas só para ficar mais próximo ao microfone e a gente poder te ouvir um pouquinho melhor. Tá. Obrigada. Eu, em compensação, estou ouvindo um monte de barulho aí na linha. Não sei se vocês estão ouvindo também. Não, aqui a gente não ouviu. Agora parou. Agora parou. Então tá bom. Agora, você estava dizendo que apesar de ser uma linha pró-Israel, que o New York Times, se você filtra um pouco, você consegue ter informação, né? Então tem gente... E mais do que isso, Rodrigo. Ontem eu estava lendo um artigo do Thomas Friedman, que é o principal articulista do New York Times para assuntos do Oriente Médio, etc. e tal, em que o Thomas Friedman foi para Israel e ele voltou escrevendo um artigo, ele está completamente em pânico, porque ele constatou que dentro de Israel, Israel foi fundada com um mito que funcionava como uma espécie de certeza aglutinadora da população israelense, que isso aqui é uma fortaleza inexpugnável, todos os judeus estão seguros aqui dentro, nunca nada vai nos atingir aqui dentro. Diz o Thomas Friedman, isso aí acabou. Existe pânico hoje entre a população israelense, porque independente do resultado dessa guerra aí, acabou a mitologia de Israel como uma fortaleza segura. E ele diz claramente o seguinte, ele diz, Netanyahu
não é o pior dirigente, o pior governante de Israel na história contemporânea. Netanyahu é o pior dirigente de toda a história do judaísmo. O Milton Friedman dizendo isso. Quer dizer, se você compara essas coisas que o New York Times publica com aquilo que sai no Brasil... Sim. A imprensa brasileira é mais pró-israelense do que os jornais israelenses, a verdade é essa, né? A imprensa brasileira, a grande imprensa chamada grande imprensa. Haaretz é bastante, exato, é bastante Haaretz é um crítico. belo jornal, né? Você nunca vai ver na imprensa brasileira artigos que saem no Haaretz, quer dizer, então não dá, a imprensa, não existe imprensa no Brasil. O que existe é um lixo propagandístico, panfletário, que não tem o menor compromisso com a ética jornalística, não tem o menor compromisso com a informação, é um lixo que produz propaganda, não tem como. Então, esse protesto que fizeram na CNN, lá na Paulista, eu estava lá junto, eu participei também desse protesto aí. Só que enquanto eu estava no protesto, eu fiquei pensando, deixa aquele pessoal que está protestando contra a imprensa nos Estados Unidos ficar um dia no Brasil. Eles não vão acreditar naquilo que eles vão ver, porque é a imprensa oficial israelense da pior qualidade. Então, aqui no Brasil, mas isso é muito grave, né, Rodrigo? Porque... Sim, é gravíssimo. Aqui, olha, é o protesto da Paulista, uma parte dele, em que as pessoas levaram, né... No último sábado. Isso, no último sábado, simbolizando as crianças mortas, e fizeram esse protesto em frente à CNN Brasil, né? Porque vocês sabem, bom, quem não é de São Paulo não sabe, mas a sede da CNN Brasil é ali na Paulista. Levaram ali para a porta, né? Para realmente mostrar, nós sabemos que tipo de discurso que vocês estão fazendo. Eu ia justamente perguntar para você, aprofundar um pouco esse debate sobre a imprensa brasileira, Arbex. No dia, aliás, foi anteontem, né, que o embaixador fez aquela pantomima, aquele gesto de propaganda junto com o Bolsonaro, aquela afronta ao Brasil, né, ali no Congresso. No mesmo dia, sai a informação de que uma célula do Hezbollah foi encontrada no Brasil e desbaratada graças à cooperação com o Mossad. Eu assisti parte do noticiário, por exemplo, da Globo News, e não é que eles levantaram a dúvida, eles afirmaram, a célula terrorista, terrorismo no Brasil, prenderam 2 terroristas, é o Hezbollah. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, fecha a história, né? Primeiro, análise geral, como é que está sendo a imprensa brasileira, você já falou, mas essa história específica do Hezbollah, o que você acha disso? Que depois, no segundo dia, eu vi que a Globo deu uma recuada. Eu acho que o Comitê Central lá falou, podem falar, podem... Aí os sujeitos um pouco mais, os homens e mulheres jornalistas um pouco mais conscienciosos falaram, escuta, que história é essa? Os caras não descobriram o Hamas lá no dia 7 de outubro, e agora descobriram a célula do Hezbollah aqui no Brasil. Mas eu queria a sua avaliação, porque você é um analista de mídia, um professor sobre isso, e também um jornalista com muitos anos de experiência. Arbex. Ô Rodrigo, isso daí chegou a atingir o nível do pastelão, porque o Hezbollah, para quem não sabe, é um partido político, uma força impressionante dentro do Líbano, é a principal força política do Líbano. Ele conta com apoio de mais de 90% da população xiita libanesa, ele tem milhões de eleitores e apoiadores, o exército dele conta com mais de 100 mil homens treinados e armados. Então, esse grupo, esse partido, ele precisa de recrutar terroristas aqui no Brasil. Ainda mais, você viu como eles dizem que foi recrutado? Pagando R$200 e $400 para algum terrorista que se candidatasse. Você põe um anúncio classificado. Procura-se terroristas para fazer atentado. Isso. Pagando R$200 e $400. É um negócio completamente maluco, sem nenhuma espécie de adesão à realidade. A nossa sorte é que a extrema-direita no Brasil é tão estúpida, tão burra, que não sabe sequer articular um negócio desse direito. Quer dizer, foi um pastelão que foi imediatamente... É que nem o embaixador de Israel. Ele falou que não convidou o Bolsonaro para aquela reunião lá em Brasília. Só que o Correio Brasilense solta uma foto no jornal, no Correio Brasilense, que tem lá a plaqueta, Jair e Bolsonaro, na mesa da reunião. A gente mostrou aqui, olha aí, olha o detalhe aí. Mente direito, né, gente? Mente assim direito. Assim não dá. O Mossad não é mais o mesmo também, viu? O Mossad já não é mais o mesmo. Tem alguma coisa errada. Eu não sei se algum dia foi, viu? Eu acho que é muito mais mitologia do que qualquer outra coisa. É isso que o Thomas Friedman está falando. Toda a mitologia criada em torno da eficácia do Serviço de Segurança de Israel,
da impenetrabilidade do território israelense, da força do exército israelense, caiu tudo por água abaixo. O que é o exército israelense hoje? Um exército covarde, racista, especialista em matar crianças e mulheres, idosos e doentes, e que não consegue obter uma vitória militar depois de um mês de operação, gastando 10 bilhões de dólares. Isso é o exército de Israel. É um lixo, um bando de covarde que só tira em mulher e criança, um bando de vagabundo. É isso que é o exército de Israel. Então, a mitologia caiu. E isso daí aumenta o sentimento de total insegurança dentro de Israel. E agora os caras não sabem o que fazer, porque além de matar civis, o que eles pretendem com essa história? Aí dizem, não, vamos ocupar lá, tirar todos os palestinos de Gaza, e aí a gente chama uma coalizão de governos árabes para organizar a vida na região. Sei, qual governo árabe? Qual governo árabe vai aceitar fazer isso? A Jordânia? A monarquia jordaniana outro dia foi cercada por 1 milhão de manifestantes lá em Amman, cercando o Palácio Real e tocando fogo na Embaixada de Israel. Você não vai encontrar nenhum governo árabe disposto a herdar essa encrenca aí, porque sabe que não tem solução. Porque qualquer governo que se instale ali, excluindo a população palestina, vai enfrentar a oposição que os israelenses estão enfrentando hoje. Não tem conversa isso daí. Quer dizer, então você está numa situação que os caras não conseguem obter nenhuma vitória tática, os israelenses, e também não tem estratégia, não sabe o que fazer com aquilo. Uma batata quente na mão dos Estados Unidos, que está agora com essa situação em que o Biden está ladeira abaixo para a disputa com o Trump, e não sabe como resolver esse assunto. Então, por isso que eu disse, Israel perdeu essa guerra. Arbex, eu O que queria ela está fazendo aqui é desespero, é uma besta desesperada, extremamente armada, que ela faz como toda besta ferida que não consegue se salvar. O que ela faz? Ela dá porrada para tudo quanto é lado. Na minha opinião, isso não vai durar muito tempo, porque não há os governos árabes. Eu li a CNN publicou hoje um despacho dizendo que os governos árabes, imagina, os governos árabes, eu não conheço nada mais covarde, nada mais vassalo, nada mais podre do que o conjunto dos governos árabes. Não conheço nada mais. São monarquias absolutamente entupidas de dinheiro, que não repartem o dinheiro com o próprio povo, são ditaduras militares que estão pouco se lixando para o povo. Esses governos mandaram um comunicado oficial para o Serviço de Segurança dos Estados Unidos, despacho da CNN, dizendo, olha, nós não vamos segurar mais por muito tempo a indignação dos nossos povos. Os caras estão avisando isso para os Estados Unidos. Então, essa guerra, esse morticínio não pode se prolongar durante muito tempo, porque se prolongar, vai regionalizar, e isso daí vai virar um enfrentamento de grande magnitude que, no seu limite mais drástico, pode chegar a um enfrentamento nuclear. Arbex. Agora, oi. Eu queria te perguntar a respeito do jornalista que saiu, né? Na verdade, que saiu não, mas que está na estrada rumo ao sul de Rafah, né? Onde justamente as pessoas estão caminhando para sair da faixa de Gaza, o Wael Al-Dadou, que é aquele jornalista que perdeu a família, perdeu a mulher, os 2 filhos, um neto também no final de outubro. E ele, que era diretor, chefe da sucursal da Al Jazeera em Gaza, e estava lá reportando tudo o que estava acontecendo, para ele tomar essa decisão de saída da faixa de Gaza, a que ponto se chegou, e também levando em conta a experiência dele como jornalista, né? Para ele decidir sair, a que ponto a gente chegou nesse conflito? É uma situação de desespero absoluto, isso aí não tem a menor dúvida. E, na minha opinião, a destruição só não está sendo ainda maior, porque, em alguma medida, o governo dos Estados Unidos já registrou golpe na própria credibilidade dele e, de alguma forma, está tentando conter um pouco a mão do Netanyahu. Agora, é uma situação tão cínica que, eu não sei se vocês chegaram a divulgar isso, mas o Antony Blinken, que é o grande carniceiro, diga-se de passagem, o Antony Blinken é mais carniceiro do que o Biden. O Antony Blinken, ele chegou a pedir para o dono da Al Jazeera, lá em Catar, para ele moderar as transmissões da Al Jazeera,
para não incitar a violência e não incitar mais revoltas. Ele chegou a querer censurar a Al Jazeera. Agora, tudo isso está fazendo água, né? Todas as providências que o imperialismo toma não estão colando, não estão grudando. Tem uma contra-iniciativa que eu achei absolutamente fantástica, principalmente porque eu tenho uma formação marxista e eu até hoje acho que existe um internacionalismo proletário, em que os operários de 9 dos mais importantes portos da Europa e dos Estados Unidos simplesmente se recusaram a embarcar armas para Israel. Usaram os braços e falaram, aqui nesse porto não vai sair arma. Quer dizer, você está tendo essa coisa da Palestina, ela está se transformando num eixo de reaglutinação do movimento de massas e do movimento de organizações de operários no mundo inteiro. É um negócio fantástico que está acontecendo. Então, é por isso que eu falo, eles não podem prolongar esse horror por muito tempo, porque quanto mais tempo prolongar, mais as máscaras vão cair e mais esse movimento vai se aprofundar. A minha grande esperança hoje, repito, como alguém que tem formação marxista, é a organização do movimento de massas e as pressões que o movimento de massas estão fazendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, nos países árabes. Está vendo? Eu nunca vi isso na minha vida. Um movimento de massas nessa proporção. Hoje, acabei de ver hoje, chegou um despacho da Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia, que tem toda a máscara democrática que ela tem, suspendeu hoje 2 grupos, Jewish Voice for Peace e Students for Justice in Palestine. Eles as universidades, que sempre foram usar a máscara do liberalismo, a máscara da democracia, estão caindo de pau nas organizações estudantis que estão protestando. Isso daí remete ao Vietnã, aos grandes protestos da Guerra do Vietnã. Um detalhe superior, só para terminar, um detalhe superior. Na Guerra do Vietnã, havia militares dos Estados Unidos sendo mortos. Agora não. Agora a solidariedade está acontecendo com um povo que não é o povo dos Estados Unidos. Então, é outra coisa. E a solidariedade está cada vez maior. Isso é fantástico. Eu acho que aí é que está o ponto de inflexão que vai impedir que essa catástrofe ganhe proporções ainda mais gigantescas. Que importante essas suas falas. Arbex, muito obrigada por hoje. Seja sempre bem-vindo aqui, querido. Um prazer falar com você. Até uma próxima. Obrigado, Arbex. Um prazer. Um abraço. A gente continua por aqui, mas a gente agora vai falar de Brasil, né, Rodrigo? A gente vai mudar um pouco aqui para a nossa situação política aqui do Brasil. A gente vai mudar um pouco de assunto, porque hoje o jornalista Aguirre Talento, do UOL, vazou, na verdade, ele vazou informações, né, o que seriam informações da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Você que estava aí com saudade de ouvir falar de delação premiada, né? Se o Chico Sá estivesse aqui, falaria bu. Olha só, o Cid narrou para a Polícia Federal que a ex-primeira-dama Michele e um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitava o então presidente Bolsonaro a dar um golpe de Estado e não aceitar a derrota nas eleições de 2022. Vamos chamar o Guga Noblar aqui para a nossa roda de conversa, porque isso surpreende um total de 0 pessoas. Eu, pelo menos, não estou nem um pouco surpresa, né, Guga? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, meu querido Rodrigo. É isso mesmo, né, gente? Ninguém está surpreso com essa informação. Afinal de contas, Eduardo Bolsonaro é aquele que falou que poderia dar um golpe com um cabo e com um soldado. Disse isso em 2018, antes do pai tomar posse. Então, eles sempre tiveram essa pretensão golpista. Inclusive, eles brincavam em casa disso. Sempre foi uma brincadeira deles. Eu sei porque eu conheço gente que conhece a família Bolsonaro desde a infância e eles sempre brincaram disso, desde a adolescência, de dar golpe. E aí, na prática, a gente viu quando o pai virou presidente. E agora vem essa informação da delação. Temos agora o Mauro Cid, aquele que era fã da família Bolsonaro, se transformando de vez em hater e colocando, inclusive, a dona Michele no meio dessa história. Colocar o nome da Michele Bolsonaro como uma golpista é muito ruim para as pretensões políticas dela. Michele quer ser senadora e talvez em breve, já que eles estão tentando tomar o cargo de Sérgio Moro, querem tomar o mandato de Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro
perder o mandato, haverá uma nova eleição. Tem o Álvaro Dias, do Podemos, tem a Gleisi Hoffmann, do PT, e no PL pode ser que Michele Bolsonaro fure os olhos de Paulo Martins, que seria o candidato e que disputou a eleição para o Senado e perdeu por pouco para o Sérgio Moro. Pode ser que coloquem, apesar de ter sido Paulo Martins o candidato e do PL ter se comprometido com ele, pode ser que Michele vire a candidata. Então, inclusive, o nome dela está em primeiro lugar nas pesquisas que têm sido feitas lá no Paraná. Então, é claro que para as pretensões políticas dela também pode ser um obstáculo, né? Mas, enfim, não surpreende, como disse a Gabi, ninguém. É interessante passar justamente para você, Rodrigo, porque ali ninguém segura a mão de ninguém, né? Assim, a Michele se virando contra... Não, aliás, o Cid se virando contra a Michele Eduardo, ninguém tá nem aí, né? O Mauro Cid, né? As pessoas achavam que o Mauro Cid ia segurar a bronca, né, Guga? Que ia demorar, talvez, não ia envolver com tantos elementos a família Bolsonaro. Mas esse vazamento de hoje mostra que não é bem assim. Talvez ele esteja temendo, até o pai dele também já está envolvido no caso, o general que tem o mesmo nome, né? General Cid, que é amigo do Bolsonaro. Então, parece que ele desistiu de segurar a bronca para ele e está jogando para cima da própria família Bolsonaro, né? Essa é a leitura, pelo menos, que eu faço. Mas eu queria aproveitar, Guga, você que é tão ativo nas redes sociais e que sabe como elas funcionam, né? No dia a dia. A gente está falando da família Bolsonaro. A família Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, fez essa operação com o embaixador de Israel fez uma parceria com ele naquele ato ali na Câmara dos Deputados. A gente viu, mostrou agora há pouco essa pesquisa da Quest, não sei se você já teve tempo de olhar, Guga, senão a gente põe aqui na tela, mostrando como é que isso repercutiu. Como é que você avalia? Os bolsonaristas estão conseguindo retomar a ofensiva nesse tema da guerra? Quão importante é isso para eles, né? Como é que você analisa o poder que os bolsonaristas ainda têm nas redes sociais? Está aqui no nosso telão. Como é que, ao longo das últimas horas, de ontem para hoje, o Bolsonaro conseguiu virar em parte as menções positivas relacionando o nome dele à atividade aí nas articulações para liberar os brasileiros lá de Gaza. Então, em azul, olha só, em azul, menções positivas ao Bolsonaro, em vermelho, menções positivas ao Lula. A gente percebe que eles conseguiram, né, em parte. Mas eu queria a sua avaliação sobre isso. Como é que você vê essa operação bolsonarista, Guga? Pois é, eles sabem gritar, eles são muito histéricos nas redes sociais e claro que eles estão agora jogando juntos para tentar espalhar uma fake news patética, como se o Bolsonaro tivesse de alguma maneira atuado para trazer os brasileiros que nem ainda foram resgatados, né? Que mais uma vez foram impedidos de cruzar a fronteira de Rafah. Quero saber então até se a culpa é do Bolsonaro. A glória ia ser dele, a culpa agora é dele também, mas enfim, eles estão fazendo o jogo que eles sabem fazer. Espalhar fake news é o que eles de melhor sabem fazer. E é claro que não creio que seja apenas uma maneira orgânica de se jogar. Acho que, inclusive, mais uma vez, eles acionaram também, em algum grau, os robozinhos deles. E estão tentando espalhar essa bobagem, essa narrativa que não se sustenta em lugar nenhum. Isso é fogo de palha. Isso dura 24 horas, dura no máximo 48 horas, e essa história, essa narrativa fake do Bolsonaro ajudando em algum grau a resgatar os brasileiros, isso vai sumir, isso não vai ficar registrado na história e vai sumir rápido. Eles estão fazendo isso, eles não têm mais o poder que eles tinham antes, inclusive mostra essa pesquisa isso, né, que eles de fato não conseguiram furar a bolha, por mais que eles tenham conseguido gritar muito, eles não conseguiram furar a bolha, ninguém fora da bolha deles está levando isso a sério, e dentro da bolha deles também, eles sabem que é uma grande piada, mas estão tentando espalhar. Então isso não dura, é fogo de palha, acaba logo, e o bolsonarismo está muito enfraquecido. Se fosse uns 2 anos atrás, talvez eles conseguissem até emplacar uma versão fantasiosa dessa. Agora, neste momento, enfim, que eles perderam muitos militantes e que eles perderam também, principalmente, muitos patrocinadores que acabavam irrigando essa militância, sustentando essa militância, é claro que isso aí é fogo de palha, já isso aí vai sumir.
Só para completar, Gabi e Guga, né, o Felipe Nunes, que é o coordenador da Quest, fez uma postagem, ele mesmo fazendo a interpretação desses dados que a gente mostrou agora há pouco, e a conclusão que ele tira é a seguinte: os dados da pesquisa mostram que logo depois que Bolsonaro deu a declaração à CNN, a gente falou agora há pouco, porque ele foi à CNN e falou, eu ajudei, eu falei com o embaixador e tal. Então, a CNN chancelou de alguma maneira, ou pelo menos abriu espaço para que ele fizesse esse tipo de afirmação. Cresceram as manifestações em favor do ex-presidente, diz o Felipe Nunes. Mas nada que significasse uma virada total de cenário. Aí conclui o Felipe. De tudo que foi dito na internet sobre esse assunto, entre as 15 horas de ontem, 9 de novembro, e as 15 horas de hoje, 10 de novembro, 23% na média ficaram favoráveis à narrativa do Bolsonaro e 74% na média à narrativa do atual governo. Eu não chamaria de narrativa do atual governo, eu diria ficaram favoráveis à realidade, que é o fato de que o governo, Itamaraty, não é isso? Porque o Itamaraty trabalhou, é o Estado brasileiro, não é nem o governo, é o Estado, não é, Guga? É isso, ficou com os fatos. O fato é esse. Quem trabalhou foi o Itamaraty. O Bolsonaro foi para uma reunião com um embaixador que, pelo jeito, é mais um fantoche, que não tem, pelo jeito, essa moral toda, né? Um embaixador que agora está tendo que arrumar uma desculpa esfarrapada de que encontrou o Bolsonaro por acaso ali. Enfim, Bolsonaro e esse embaixador, pelo jeito, eles não têm força nenhuma. Bolsonaro a gente sabe que não tem força nenhuma para se meter nessa história, e esse embaixador pelo jeito também tampouco. Então quem conseguiu isso de fato foi o Itamaraty, foi o governo brasileiro também, e a pressão da mídia, a pressão também da opinião pública, eu acho que também ajudou. É isso, Guga. Agora, eu queria mudar de assunto aqui, voltar um pouco, não tanto, né, porque a gente está falando dos brasileiros em Gaza também, mas vamos falar sobre a guerra novamente, né? Tirar um pouco o olhar do Brasil, porque isso mexe, enfim, com as pessoas em todo o mundo, de diferentes maneiras. E, no meio de toda essa guerra de informações, genocídio, o Instituto Brasil-Israel lançou um guia contra o antissemitismo. Isso porque essa semana, né, foi o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Até Eduardo Moreira já falou sobre isso hoje de manhã. São 85 anos da Noite dos Cristais, também falamos a respeito no ICL Notícias, segunda edição. Em 9 de novembro aconteceu um pogrom, que é a perseguição de um grupo étnico, né, ou religioso, e nesse caso foi na Alemanha. Como é que você leu o guia já, Guga? Queria saber qual que foi a sua avaliação, por que é importante a gente discutir isso, né? A gente pode dar até uma olhada aqui em alguns trechos, você vai comentando aqui. Aí, a gente tem um trechinho que foi publicado nas redes sociais do IB, e aí o que é antissemitismo na sequência, a gente já traz uns trechos do guia. É antissemita promover mitos, estereótipos ou atitudes sobre o sionismo ou Israel que derivem ou reforcem acusações e figuras de linguagem antissemitas. E só para fazer uma observação aqui, porque eu ainda não terminei de ler o guia, né, confesso, mas estou lendo, e não se defende o governo de Benjamin Netanyahu, tá? Não é isso que está sendo feito ali. Quero te ouvir, Guga, a respeito disso. Eu acho que antissemitismo, eu acho que quase todo mundo entende, né, o que significa. Eu acho que o interessante desse guia é mostrar o que seria também o antisionismo e como isso se aproxima do antissemitismo, porque de fato está tendo uma confusão e muita gente está levando o sionismo para um lado de ser um discurso dos supremacistas, daqueles que querem colonizar, que querem invadir. E aí eles acabam, de alguma maneira, generalizando, colocando praticamente todo o judeu que mora em Israel como um sionista supremacista. Então, esse guia, ele tenta explicar para as pessoas que o sionismo, inclusive um movimento que tem na sua origem uma inspiração marxista, é um movimento que vem de uma geração que é progressista e que passou a ser dominado pela direita, principalmente a partir do final da década de 70, mas esse movimento, basicamente, é um movimento que prega a autodeterminação
do povo judeu, que prega que o povo judeu deve ter um Estado. E a autodeterminação nacional é um direito de todos os povos, explica esse guia. A autodeterminação nacional de Israel se chama sionismo e tem várias vertentes. Tem o sionismo laico, inclusive é o princípio do sionismo. O sionismo queria separar o Estado da religião, por isso, inclusive, que muito judeu ultra-ortodoxo sempre foi contra o Estado de Israel. Tá falhando ainda, na verdade. Pra mim não. Não? Então tudo bem. Acho que é o meu ponto, que bom. Pode continuar. Inclusive, muito judeu ultra-ortodoxo sempre foi contra o Estado de Israel, exatamente porque queria separar, queria fazer um Estado laico, e também porque os ultra-ortodoxos consideram que quem deve determinar aquele Estado como um Estado judeu é o Messias. Você não pode, de alguma maneira, passar por cima do que o Messias faria. Eles estão esperando que o Messias faça isso. Mas, tirando os ultra-ortodoxos, a maioria absoluta dos judeus são sionistas. E tem sionistas que são de esquerda, tem sionistas que são de direita. Explica o Instituto Brasil-Israel. Então, quando você generaliza e coloca todos os sionistas como supremacistas, mesmo que a sua intenção seja apenas a de apontar para quem é supremacista, que é esse governo atual do Estado de Israel, você acaba apontando para todos os judeus, já que a maioria absoluta, dependendo da pesquisa, gente, tem pesquisa do Instituto Gallup que mostra que 95% dos judeus de Israel são sionistas. Tirando os ultra-ortodoxos, todos são sionistas. Então você não pode colocar na mesma balança todo um grupo que luta pela autodeterminação nacional de um povo. No momento que você faz isso, que você generaliza, você, na opinião do Instituto Brasil-Israel e na minha também, você está cometendo um ato de antissemitismo. Você está, sim, generalizando toda uma população, e você está, assim, colocando todos eles no mesmo saco que deveria estar uma parte deles, uma parte pequena, porque os extremos nunca é a maior parte da população. A maior parte da população de Israel não é como é o Benjamin Netanyahu e o governo dele, não é colonialista, não é supremacista. Então não dá para generalizar. Essa generalização seria antissemitismo. E eu acho que esse é o ponto mais importante para se destacar deste projeto que foi feito pelo Instituto Brasil-Israel, deste guia, a palavra que me sumiu foi o guia. Deste guia, o mais importante seria esse ponto, destacar como essa generalização do sionismo acaba provocando também, em algum grau, acaba sendo também um antissemitismo. Você acaba carregando um grupo para um lado de uma crítica que é uma crítica antissemita, que é julgá-los todos como supremacistas. É isso que diz este guia, e é este o ponto mais importante. É importante você trazer isso e o combate ao antissemitismo também super importante, né? Porque nesse momento em que há tantas críticas ao governo de Netanyahu, muitas vezes isso pode acabar transbordando para gestos, atitudes, enfim, antissemitas, como a gente já viu no passado e como tem visto aqui e ali também nesse momento. Um parêntese, porque muita gente está falando disso no chat. Gente, criticar Israel não é antissemitismo. Inclusive, exato, o guia fala isso. Tá? O guia fala disso, quer dizer, criticar Israel, criticar o governo, criticar... acho que nós temos uma arte aí, né? O que não é antissemitismo. Via de regra, as críticas ao sionismo e a Israel, a oposição às políticas de Israel, a ação política não violenta dirigida ao Estado de Israel, não devem ser consideradas antissemitas. Então, as críticas a Israel, enfim, não são antissemitas por si. Mesmo as críticas controversas, estridentes ou duras a Israel pelas suas políticas e ações, incluindo aquelas que levaram à criação de Israel, não são por si só ilegítimas ou antissemitas, diz também o mesmo guia que ao qual o Guga estava se referindo. Eu ia só fazer uma ponderação muito rápida, a gente está com o nosso tempo já se esgotando, eu não quero me alongar muito, Guga, mas eu já vi judeus, né? Bom, historicamente, tem alguns judeus que eram contra a criação do Estado de Israel, portanto, eram antisionistas. Há judeus antisionistas, né? Havia no passado. O caso que é mais lembrado é o do Freud, né? Que não era favorável à criação do Estado de Israel, mas havia muitos. E eu já vi, nós já entrevistamos aqui, por exemplo, o Breno Altman. Ele é antisionista, é judeu. Então ele é antissemita por ser antisionista? Não, né? Não, o problema é você colocar todos os sionistas
como supremacistas. Sim, e você sim. ser contra só a autodeterminação nacional de Israel, do povo judeu. Isso também, segundo o Gui, é uma característica. Se você é só contra a formação do Estado de Israel e a autodeterminação nacional do Estado de Israel e justifica todas as outras, isso seria um traço. E o principal que eu acho que é colocado aqui é você generalizar e colocar todos os judeus como supremacistas, dos judeus sionistas, sendo que uma minoria dos judeus sionistas são supremacistas. É óbvio que esse governo do Netanyahu é um governo colonialista que está procurando uma justificativa para invadir, para tomar terra. Isso aí não é debatido no guia, e isso aí é óbvio. O que o guia debate é generalizar de tal maneira que você coloca todo sionista no mesmo saco do supremacista. E isso está levando ao aumento do antissemitismo, e é óbvio que levaria. Guga, muito obrigada por hoje, querido. Bom final de semana para você. Conversa importantíssima que você trouxe aqui. Até mais. Legal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais, Rodrigo. Até mais, Obrigado. Gabi. Até. Bom, eu vou falar aqui rapidinho, antes da gente encerrar, um convite muito especial de todos nós aqui do ICL para você, porque vem aí o primeiro filme original do ICL, você está vendo aí na sua tela, De Quanta Terra Precisa o Homem, o nosso primeiro documentário, e a gente vai organizar um debate ao vivo, aberto para você, justamente para comemorar a estreia desse novo documentário que mostra a verdade sobre o MST, justamente o que as elites fazem questão de esconder, né, porque tem interesses nisso. E esse encontro vai contar com a participação do João Pedro Stedley, diretor nacional do MST, também a Laura Sabino, que é youtuber e que é militante do MST, e o Edu Moreira vai mediar essa conversa, que vai ser no dia 12 de novembro, às 8 horas da noite. Dia 12 de novembro, sim, no domingo, gente. Então, fica atento, garante o seu lugar no icl.com.br/N2. E agora sim a gente vai embora, né? A gente vai se despedir. E muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, Gabi. Passou muito rápido, né? Muito Passou rápido. Apesar de termos falado de assuntos tão difíceis da guerra, nesse dia em que Israel bombardeou hospitais, fez um cerco aos hospitais. E lembrando também, segunda-feira, bomba. Bomba não é um bom termo para a gente usar no dia de hoje. Então não é bomba. Na segunda-feira, uma matéria exclusiva, uma reportagem exclusiva no site ICL Notícias. O Eduardo Moreira já está anunciando, não vamos poder falar exatamente o assunto, porque é justamente um furo jornalístico no ICL Notícias na segunda-feira. Muito bom, muito bem lembrado. Foi um prazer estar aqui do seu lado. Agora a gente vai para o Sinapse ICL com a Roberta Garcia e o César Calejon, que vão entrevistar a Lívia Santana Vaz, promotora de justiça do MP da Bahia. Vamos nessa então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Na segunda a gente está de volta e você está ligado com a gente a partir das 7 horas da manhã. Bom final de semana. Até mais. Obrigado. Fala, turma, faltam só 2 dias para o nosso encontro de lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que vai revelar a verdade que é escondida pelos donos do poder sobre o maior movimento social do mundo, o MST. Para você participar do encontro é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí, rapidinho e gratuitamente, você vai poder se inscrever e assistir os trechos inéditos do filme que a gente vai passar e participar do debate junto com João Pedro Stedley e outros grandes nomes sobre essa questão do campo no Brasil. Se inscreve agora, ou o link aqui ou aqui, depende de onde você está assistindo. É rapidinho e você não pode perder essa. Um abraço e até lá.